Olá, boa noite a todos. Vou aguardar o pessoal ir entrando aqui para a gente começar o nosso assunto de hoje, que é um assunto tão bacana. Quando o pessoal não vai chegando, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês por que eu escolhi falar sobre esse tema. Eu gosto muito de ler e já tem algumas semanas que eu vinha lendo bastante sobre esse assunto e foi um assunto que me chamou muito a atenção. Inclusive, depois que eu fui lendo sobre esse assunto, eu fui entendendo um pouquinho mais sobre essa positividade tóxica, eu percebi que eu já estive nesse movimento tóxico e que eu também já fui tóxica para algumas pessoas. E isso me fez um alerta muito grande. Como eu gostei muito do tema, eu resolvi trazer esse tema para vocês hoje, para a gente bater um papo mesmo e talvez até fazer uma reflexão sobre esse nosso movimento de positividade. Vão deixando aqui nos comentários para mim ver se vocês já tiveram, contato com esse termo, se já escutaram falar sobre isso, ou se foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre esse assunto, até para eu saber o nível de conhecimento de vocês. Assim a gente consegue bater um papo mais tranquilo. E gostaria de pedir também para vocês participarem. Então, conforme eu vou conversando, gente, eu adoro demais os comentários de vocês. Me ajuda também a conseguir trazer para vocês conteúdos melhores. Então, vão deixando aí os comentários de vocês. Para a gente não alongar muito no nosso assunto, eu já vou conversando com vocês um pouquinho sobre esse termo. Quando a gente pensa, em positividade tóxica, a gente imediatamente já vai pensar nas redes sociais. Primeiro, porque é nas redes sociais onde a gente mais observa esse movimento. Por quê? Porque nas redes sociais, o que as pessoas postam são momentos felizes. O que a gente vê, na maioria das vezes, são postagens das pessoas nos lugares mais paradisíacos, nas paisagens mais bonitas, naquelas poses fantásticas, expressando sentimento de felicidade plena, de alegria. É raro a gente entrar numa rede social para ver lamentação. E quando isso acontece, geralmente a pessoa acaba sendo criticada, Então, principalmente a classe, econômica que tem uma condição financeira melhor, é o que a gente mais acompanha. Se a gente entra nos Instagrams aí das influencers, o que a gente mais vê é situação de alegria. Inclusive, eu tinha convidado a Regi Domingues para fazer essa live junto comigo. Tava tudo acertado para a gente conversar sobre esse assunto com vocês, porque ela é exatamente desse mundo das mídias, mas por uma questão de contratempo mesmo, acabou que hoje eu vou fazer a live sozinha, ela não vai conseguir participar com a gente. Mas depois a gente traz ela um outro dia para a gente dar continuidade nesse assunto. Eu vou começar, gente, falando mais tecnicamente sobre esse assunto a partir de uma frase que eu li em um post da internet que me chamou muita atenção. E na frase dizia o seguinte: todos os cadáveres que estão lá no Alasca, em algum momento já foram pessoas extremamente motivadas. E por que eu achei esse post, essa frase, Por que ela me chamou a atenção? Porque hoje em dia, o que se prega nas redes sociais e o que se prega na nossa sociedade em geral é que nós sejamos o tempo inteiro pessoas positivas, pessoas motivadas e que a gente esteja o tempo inteiro produzindo alguma coisa. E isso faz com que a maioria das pessoas acabe trazendo essa positividade, expondo só o lado bom das coisas e colocando debaixo do tapete tudo aquilo que a gente tem de sentimento ruim. Então, essa positividade, estar positivo, estar motivado é bom. Isso é ótimo, sabe? A gente tem mesmo que ter pensamentos positivos. O que é tóxico é essa questão de colocar a felicidade como um extremo ou como um único estado emocional que a gente tem, que é o que muitas vezes a gente vê, A gente vê só felicidade nas pessoas e esquece que nós temos vários outros sentimentos. Então, essa positividade tóxica, ela vai ser tóxica à medida com que a pessoa leva estar feliz
como o único sentimento que é possível para ela e de uma forma muito extrema. É permitido, né, que a gente tenha sentimentos, só que as redes sociais não permitem isso. Então é difícil, né, a gente entrar nas redes sociais para falar de alguma coisa difícil. A cobrança que se tem para que a gente esteja feliz o tempo todo, para que a gente esteja batendo metas o tempo todo, para que a gente esteja motivado o tempo todo, é uma cobrança muito alta. E isso gera uma frustração gigantesca. Porque se em algum momento da minha vida eu estiver triste ou se em algum momento eu me sentir frustrada, eu vou me sentir culpada por eu não estar feliz o tempo todo. E também gera uma frustração grande, porque a tendência é que a gente compare a nossa vida com a vida que a gente vê no Instagram. Então é natural, é muito natural a gente comparar os nossos sentimentos com os sentimentos das outras pessoas. E às vezes a gente tá lá, né, passando uma situação tão ruim, numa bad assim, né, passando por algum problema, alguma dificuldade, e aí você abre as redes sociais, só tem gente feliz, só tem gente conquistando, só tem gente alcançando metas, realizando sonhos. E aí quando a gente vai comparar a nossa realidade com a realidade das redes sociais, isso vai trazer para nós uma certa sensação de frustração. Uma pergunta, né? Por que essas pessoas são tão felizes e eu não consigo ser feliz? Por que essas pessoas vivem felizes o tempo todo, alcançam tudo que elas buscam e eu não alcanço isso em mim? Então, isso gera todos esses questionamentos, né? Por isso que eu escolhi trazer esse assunto para a gente refletir um pouco. Porque ninguém precisa ser feliz o tempo inteiro. Ninguém precisa viver essa falsa felicidade de achar que tudo na vida é festa, que tudo é alegria, que tudo é felicidade. E aí a gente entra no outro ponto, que eu também, lendo sobre esse assunto, pesquisando sobre isso, eu acabei vendo assim até nos textos que eu li, né? Pessoas incentivando outras pessoas a fingirem felicidade ou fingirem gratidão para que isso se torne realidade. Enquanto psicóloga, eu até conheço algumas técnicas que a gente faz as afirmações positivas, né? Trabalhando a nossa mente para que a nossa mente tenha pensamentos mais positivos. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu cheguei a fazer um curso que é de psicologia positiva. Mas o que a gente precisa, né, definir e talvez até conseguir entender é que ter pensamentos positivos, ter uma mente mais positiva é diferente de ser feliz o tempo todo. Não é porque eu tenho pensamento positivo, que eu sou uma pessoa que estou trabalhando o meu mental para estar em uma vibração melhor, que eu não posso ser triste. É preciso que a gente tenha o pezinho aqui na realidade, enxergue a realidade como ela é, porque somente quando eu aceito a minha realidade, eu sou capaz de mudá-la. Então eu preciso aceitar a minha realidade e aceitar que eu sou um ser humano. E se permitir ser um ser humano em toda a sua complexidade. Enquanto seres humanos, nós temos muitos sentimentos. Muitos sentimentos. E se nós temos toda essa complexidade, se a gente pode sentir tanta coisa diferente, por que que a gente quer, né, se fechar ali num padrão e ser feliz o tempo todo? Por que existe essa cobrança nossa com a gente mesmo de querer ser feliz o tempo todo, de querer pregar para as pessoas que a gente é grato por tudo que acontece na nossa vida, ou até ser uma pessoa de luz o tempo todo, né? A gente precisa desconfiar dessas receitas milagrosas que trazem felicidade instantânea ou que prometem felicidade. É surreal para a gente. A gente precisa estar com o pé no chão, entender qual é a nossa realidade, fazer algo para mudar a nossa realidade. E daí sim a gente ter momentos felizes. Eu procurei vários textos sobre isso, assisti vários vídeos também, procurando entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu assisti um vídeo de um autor da Globo que ele chama Ariano Suassuna, que, se eu não estiver enganada, ele é o autor do filme O Alto da Compadecida.
E aí ele estava fazendo lá uma crítica sobre essa questão das pessoas quererem ser sempre felizes, de esperar sempre um final feliz, de romantizar tudo que acontece na vida. E um trecho lá do vídeo dele, ele fala o seguinte, que tudo que é ruim na nossa vida é melhor para a gente contar do que aquilo que é bom. E aí ele vai dar um exemplo lá, né, que se você estiver feliz o tempo todo, você vai contar para a pessoa, como foi seu dia? Foi bom. No segundo dia, como foi seu dia? Foi tranquilo, foi alegre, eu me diverti. Se no terceiro dia você trouxer esse mesmo discurso, vai ficar chato. E eu assistindo o vídeo dele lá, eu comecei a fazer uma reflexão comigo mesma, né? Do tanto que as dificuldades, que as crises, as tristezas fazem a gente crescer. Nós só conseguimos buscar o nosso próprio crescimento, nos tornarmos pessoas melhores a partir dos nossos desafios. São as nossas crises que promovem as nossas mudanças. Se a gente se colocar ali como uma imagem de uma pessoa perfeita, de uma pessoa feliz o tempo inteiro, vivendo uma vida maravilhosa, a gente se fecha a um ponto de que primeiro a gente ignora as dificuldades que a gente tem na vida e num segundo momento a gente não se permite mais mudar. Porque se tá tudo bem, eu vou mudar para quê? Eu vou crescer para onde? O que eu vou fazer de diferente se comigo já tá tudo bem? Então, na frase dele, quando ele fala que contar dificuldades é mais gostoso, o que eu entendo disso é que quando a gente passa por uma dificuldade, a gente supera aquela dificuldade, a gente fica orgulhoso de nós mesmos, né? Tanto é gostoso a gente olhar para trás, perceber todas as dificuldades, todos os empecilhos que a gente teve na vida, tudo aquilo que de alguma forma, né, pode ter impedido a gente de alcançar alguma coisa e a gente conseguir falar disso com superação. A gente conseguir trazer, né, esse movimento de orgulho porque nós fomos capazes de lidar com os sentimentos ruins. Essa positividade que a gente fala das redes sociais, que é a positividade tóxica, ela nos afasta desses sentimentos ruins. É como se a gente pegasse tudo aquilo que a gente tem de sentimento ruim e escondesse. Porque se eu só posso ser feliz, eu não me permito mais entrar em contato com as minhas dores, entrar em contato com as minhas dificuldades. E em algum ponto, isso vai me afastar da minha realidade. Concordam, pessoal? Vão deixando aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam, se não concordam comigo, com as minhas reflexões, com o que eu peguei disso tudo. O que eu tô trazendo para vocês é apenas uma reflexão que eu estou fazendo com vocês a partir de tudo que eu vi. Então, vão dando a opinião de vocês aí que eu acho muito bacana. Eu separei aqui, eu até deixei anotado aqui, 2 frases de várias frases que eu busquei aí durante esses dias, que fala sobre esse incentivo que a gente acaba dando para as outras pessoas de positividade tóxica. Lá no início da live eu comentei com vocês que até certo ponto, quando eu estava fazendo as minhas reflexões, eu percebi que eu também estava, né, nessa felicidade tóxica e fazendo, né, intoxicando outras pessoas. Que a primeira frase que eu separei é o seguinte: pense positivo que tudo vai dar certo. Gente, quem nunca falou essa frase? Nossa, eu já falei essa frase para muitas pessoas. E foi quando eu fui refletir sobre essa frase dentro do pensamento dessa positividade tóxica que eu percebi que quando eu dizia isso, eu estava intoxicando as pessoas. Vamos pensar nessa frase, ó. Pensa positivo que tudo vai dar certo. Gente, só pensar faz as coisas darem certo? Não depende só de pensar. E muitas vezes, quando a gente coloca aqui, né, na nossa mente que pensar positivo o tempo inteiro faz tudo dar certo, a gente está correndo o risco de se frustrar. Porque aí depois, se por um acaso essa situação vier a dar errado, eu vou pensar o quê? Nossa, eu não pensei positivo. Ou eu vou começar a pensar que talvez o meu pensamento
não tinha sido positivo o suficiente para aquilo dar certo. Ou então eu vou começar a me julgar, me criticar. Por que eu não estou tendo pensamentos positivos? Todo mundo tem. Então, quando a gente vai refletir sobre essa frase, né, na semântica das palavras e na quantidade de vezes que a gente repete isso, se a gente não prestar bastante atenção, a gente se prende nesse pensamento de que ter pensamentos positivos significa ser feliz. Que ter pensamentos positivos resolve todos os nossos problemas. Se eu só pensar, mas eu não ter atitudes, eu não buscar soluções, eu não ter estratégias para gerenciar a minha situação e eu não me preparar para a possibilidade de dar errado, vai me gerar algum nível de frustração. Mais importante do que pensar positivo é gerenciar a situação. Eu preciso gerenciar e me preparar para qualquer situação que acontecer. Se vai dar certo, se vai dar errado, independente disso. E a segunda frase que eu separei aqui, que também foi uma frase que me fez refletir muito, é a seguinte: é só querer que você consegue. Se você querer e ficar pensando nisso positivamente, você vai conseguir. Será que essa frase é uma frase realmente verdadeira? Será que só querer é poder? Querer e pensar positivamente que aquilo já é seu é a única coisa que a gente tem que fazer? Que situação, né, gente? São frases tão corriqueiras que a gente diz isso o tempo todo. Nossa, e repete essa frase em diferentes contextos. A gente fala muito essa frase em contextos diferentes. Eu tô lendo aqui o comentário de vocês de todos esses pensamentos que a gente tem, né, em relação a essa positividade. Desde muito cedo, desde muito jovem, eu sempre via aquelas imagens de yin e yang, de positivo e negativo. E eu acredito muito nisso. O mundo ele é muito dual. A gente tem momentos muito positivos, a gente tem momentos muito negativos. A gente tem situações na nossa vida que faz com que a gente seja imensamente feliz, imensamente grato, mas a gente também tem situações que infelizmente vão nos causar dor, que infelizmente vão fazer com que a gente se entristeça, com que a gente fique magoado. Algumas situações vão gerar um pouco mais de ansiedade. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso faz parte da minha realidade. Faz parte de aceitar a realidade da vida. Não existe vida perfeita. Não existe felicidade o tempo inteiro. Nem sempre a gente vai conseguir conquistar todos os nossos objetivos. Às vezes a gente vai receber nãos. Às vezes portas vão se fechar pra gente. Às vezes você vai estar com um monte de planos, com tudo minuciosamente pensado e de repente dá tudo errado. E eu sou obrigada a ser feliz o tempo inteiro quando as minhas coisas estão dando errado? O Eric comentou aqui, né, que o que a gente precisa é de equilíbrio. E eu concordo muito com isso. A gente precisa equilibrar. A gente tem que pensar, né, que a gente vive num mundo tão complexo. Estar vivo é de uma complexidade tão grande que tudo que a gente precisa é de equilíbrio. É equilibrar o nosso emocional quando as coisas dão certo e equilibrar o nosso emocional quando as coisas não dão certo. E assim a gente conseguir buscar um pouco mais de felicidade. Pedro fez um comentário aqui, gente, eu vou até voltar no comentário dele, que eu achei muito bacana, que ele fala que acha que uma coisa não vai dar certo, mas que ele quer pensar positivo e seguir em frente. Baseado em tudo que eu li dessa positividade negativa, é só olhar para a realidade. Tem que pensar positivo. Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente tem sim que pensar positivo. O que não dá é para ser refém dessa positividade e achar que só porque a gente está pensando que vai dar certo de verdade.
Antes de eu começar essa live, eu fiz um post no meu Instagram. Quem não viu ainda, depois vocês olhem, tá lá no feed, falando sobre essa positividade tóxica. E o meu post começa com uma frase assim, ó, que positividade é como um dia ensolarado. Quem é que não gosta de um dia bonito, ensolarado, cheio de brilho, muito iluminado? A positividade é isso, gente. Ela é um dia ensolarado, iluminado, é aquele dia mais bonito que tem. Mas se a gente passar o dia inteirinho no sol, será que a gente vai ficar bem? Se eu ficar só no sol, será que eu vou ficar saudável? Eu preciso olhar para aquele dia lindo, maravilhoso, mas eu também tenho que perceber que tem outras coisas acontecendo e que eu preciso fazer outras coisas além de só olhar para esse dia bonito. A nossa vida, a nossa complexidade é muito maior do que isso. Eu separei várias frases aqui para mim trazer para vocês, mas se eu fosse fazer uma lista de todas as frases que me chamaram a atenção sobre esse assunto, a gente ia ficar conversando horas e horas. E eu sei que a gente tem muitos compromissos ao longo do nosso dia. Então, se eu puder deixar um recadinho para vocês, para a gente poder refletir também, é que nada é constante. Felizmente para alguns, infelizmente para outros, nada é constante. A vida está sempre mudando. E que se a gente quer ser feliz, quer trabalhar essa felicidade dentro de nós, a gente precisa estar em contato com essa realidade imperfeita, com a vida imperfeita que a gente tem. Estar focado no aqui e no agora, conseguir, mudar essa realidade. Olha o comentário da Stephanie, que lindo, né? As plantas que ficam no sol o dia inteiro adoecem. A gente precisa, gente, ser feliz, ter verdadeiramente pensamentos positivos. Mas a gente não pode ficar apegado nisso, sabe? De esquecer o restante das coisas. Deixar tudo de lado e achar que a vida é só um conto de fadas lindo, bonito, maravilhoso. Colocar, vestir lá uma capa e achar que nós somos seres de luz, que a gente está grato o tempo inteiro e que estar grato o tempo inteiro vai ser a nossa fonte de realização. Mas e o dia que eu estiver triste? Será que eu não posso nem ficar triste mais? Será que eu não posso chorar mais? Será que eu não posso ficar triste, feliz? Se só existe a felicidade, o que eu faço com os outros sentimentos que eu tenho? O que eu vou fazer com os meus outros sentimentos? Será que eu simplesmente vou guardar eles numa caixinha e esconder todos eles? E isso vai me fazer feliz de verdade? Será que ter uma vida só feliz o tempo inteiro é realmente o segredo do sucesso, o segredo da nossa felicidade? Esse assunto faz a gente refletir tanto, né? E é um conceito tão novo. Eu mesmo, para mim, foi muito novo ler esse conceito, refletir sobre isso, de pensar se talvez nós não estejamos negligenciando os nossos próprios problemas para fingir uma vida perfeita, uma vida feliz, uma vida livre de qualquer problema. É preciso cuidado, cautela, para a gente perceber se será que não estou negligenciando nada. Ah, Juliana, então agora eu não posso mais ser feliz, eu não posso mais postar minha fotinha de good vibes. Pode, gente. A gente entra nas redes sociais é pra gente ver coisa boa. Mas não é porque eu tropecei na pedra que eu vou ficar apegado com ela. Eu vejo, acho lindo e maravilhoso, mas eu preciso ter o pé na realidade. Eu preciso entender o que está acontecendo na minha vida hoje. Ser real. Somente quando eu aceito a minha realidade eu sou capaz de mudá-la. Somente depois disso. Eu trouxe aqui vários pensamentos para vocês. Não sei se vocês compartilham dessa reflexão, se fez sentido para vocês ou não. Eu gostaria muito de ler nos comentários se fez sentido para vocês, se em algum momento vocês já tinham refletido sobre isso, ou se perguntado diante de alguma dificuldade, se você podia chorar por aquilo. Gente,
Eu também tenho escutado as pessoas falarem pra mim que elas não precisam chorar pelas dores delas. Já faz algum tempo que as pessoas chegam pra mim com problemas sérios, problemas dolorosos pra elas, conflitos internos, e elas viram pra mim e falam assim: "Ah, mas eu não vou chorar por conta disso. Eu não posso ficar triste. Eu tenho que ser feliz." E finge que tá feliz o tempo inteiro para talvez acreditar que aquela felicidade em algum momento vai ser real para ela. Será que eu tô fazendo isso comigo? Será que quando eu me olho no espelho eu não posso nem chorar mais? O Eric falou assim, ó, pra gente falar sobre a questão da psicologia nessa felicidade tóxica. Uma das coisas que quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, eu fui ler sobre esse assunto, dizia muito a respeito da questão de pregar, né, ser feliz o tempo inteiro. Quem já acompanha um pouquinho mais o meu trabalho, já me viu tendo esse discurso outras vezes, mas até então eu não tinha lido nada sobre esse assunto. Porque como às vezes eu tô muito nas redes sociais, eu trabalho muito com os grupos, eu vejo muitas pessoas falarem isso pra mim, né? Que não pode mais chorar por conta das coisas. E eu sempre falo pra todo mundo, principalmente quando eu tô nos grupos de constelação, eu falo pras pessoas, seja um ser humano, gente. Esses dias virou meme essa frase, né? As pessoas fizeram 1 milhão de memes sobre ser humano e poder cometer erros. Mas isso é tão real, sabe? É uma das maiores realidades que a gente tem. Eu tive oportunidade, eu até comentei na live agora há pouco, que há uns 3 anos atrás eu fiz um curso maravilhoso, gente, fantástico, fantástico, fantástico. Mudou muito a minha vida, mudou muito a maneira dos meus pensamentos, que foi exatamente um curso de psicologia positiva. Eu recomendo ele para muitas pessoas. Eu fiz esse curso durante vários meses, assim, e ajudava a gente a fazer as respostas do pensamento negativo. Quem é psicólogo, tá na live, trabalha com TCC, trabalha um pouco disso, né? De responder esses pensamentos negativos que a gente tem. Mas uma coisa que o curso ensina pra gente, e uma coisa que nós temos que trabalhar em nós, e que eu trabalhei comigo muito, e que foi o que mudou a minha vida, é que ter pensamentos positivos é diferente de ser feliz o tempo todo. Eu posso sim ter pensamentos positivos, mas eu não preciso ser feliz. E isso também mudou a minha postura profissional, porque eu via muito, enquanto profissional, nós pregamos isso, né, para os nossos clientes. Quando eu comecei lá na live lá atrás, falando que eu também já fui tóxica, e que só quando eu fui ler sobre esse assunto eu percebi que eu era tóxica, é bem isso. Porque os nossos clientes chegavam no consultório, pelo menos os meus chegavam, e eu via aquela pessoa naquela tristeza, naquela situação toda. E uma das coisas que eu falava para a pessoa era assim: não, mas vamos lá, vamos seguir em frente, vai dar tudo certo. Lembra a frase que eu falei para vocês agorinha, né? Que esse vai dar tudo certo também é uma frase tóxica? Então, eu também usava essa frase. Eu também falava para a pessoa assim: vamos pensar positivo, vamos ter pensamento positivo, vamos trabalhar essas crenças limitantes e pensar positivo. Gente, eu fazia isso, sabe? Eu fazia isso porque eu não tinha me atentado ao poder dessa frase. Pense positivo que tudo dá certo. Então, são questões que a gente precisa trabalhar em nós também. Se eu, enquanto profissional, eu não me permito ser um ser humano, eu não me permito sofrer também porque eu quero estar bem o tempo inteiro para cuidar das pessoas, eu também vou me afastar da minha realidade emocional. E se eu não estiver em contato com as minhas dores, para olhar para a minha dor e acolher a minha dor, eu não sei se eu vou ser capaz de acolher a dor do outro ou se eu também vou afastar ele da dor dele. Quando eu comecei a estudar, né, o princípio filosófico da teoria sistêmica, que é uma área de atuação que eu trabalho muito hoje em dia, fala muito da questão de acolher. Acolher aquilo que é ruim, aquilo que é negativo. Aquilo que eu afasto, eles têm um princípio nessa teoria sistêmica, nessa teoria filosófica, que eles dizem o seguinte, é um princípio da teoria, que aquilo que você exclui ou aquilo que você afasta, volta para a sua vida e pede para ser visto o tempo todo.
Então, se tecnicamente, né, eu afasto isso de mim, pode ser que eu vou receber um monte de clientes no meu consultório com o mesmo problema que eu não estou querendo enfrentar na minha vida. Entendeu? Então, dentro da teoria sistêmica, que é uma teoria muito bacana, uma filosofia muito bacana, é isso de acolher. É a gente pegar a nossa tristeza, pegar a nossa dor e dar colo para ela. E falar assim, não, tá tudo certo. Tá tudo certo, eu posso ser triste, eu posso chorar, eu posso errar, eu posso cometer erros. Que isso é quem eu sou, que isso me faz uma pessoa melhor. Eu preciso acolher aquilo que me faz bem, ou aquilo que me faz mal também, para que daí eu consiga mudar isso. Qual é a sua dúvida, Adriano? Adriano diz que tem uma dúvida e eu tô voltando aqui para me ler os comentários de vocês enquanto eu tava falando. Gente, tem muitos psicólogos nessa live. Quem não é psicólogo tá assistindo, depois vocês vão voltando nos comentários, porque se vocês precisarem de psicólogo, tem muita gente muito bacana, muita gente muito eficiente aqui, hein? Nossa, muito obrigada aos meus colegas de profissão. Eu também fico muito feliz quando vejo vocês por aqui. Me sinto muito acolhida pela minha classe, pelos meus colegas. Eu fico muito feliz mesmo. O Adriano falou que tem uma dúvida sobre o tema. Coloca aqui nos comentários sua dúvida, que se eu conseguir, se tiver dentro do meu alcance, eu vou trazer para você talvez não uma resposta, mas talvez a minha opinião. Porque aqui o que eu tô comentando com vocês hoje, como eu tinha falado lá no início, né? É só uma reflexão, é a minha percepção sobre esse assunto. Não trouxe nenhum artigo científico sobre isso, eu não trouxe nada que seja taxativo. Porque eu sempre falo também, né? Quem já me viu falando sobre esse assunto. Eu não sou dona da razão. E eu não sei de tudo. Eu também estou em constante crescimento. Por isso que às vezes eu trago esses assuntos aqui para vocês, que são assuntos que talvez também estão me ajudando a crescer nesse momento. Gente, se eu puder encerrar, na verdade eu vou, né? Mas trazendo para vocês uma reflexão, é essa. Viva a realidade, esteja aqui no agora e acolha as suas dores. Cuide de quem você é. Você não é obrigado a ser feliz o tempo todo. Você não é obrigado a expressar essa felicidade o tempo todo. O Adriano está perguntando se existe algum artigo científico que embase essa questão. Olha, a gente que é da psicologia, Gisele, vai ficar gravada, viu? E depois, gente, só abrindo um parêntese grandão, geralmente as lives que eu faço, mesmo depois que elas saem do ar aqui do Instagram, eu deixo todas elas disponíveis ou no canal do YouTube ou no nosso Google Drive. Lá quando você entra no meu perfil, na bio do Instagram, para quem não sabe, bio é ali o perfil da pessoa. Tem um linkzinho lá no meu perfil, chama Linktree. Quando você acessa o Linktree, vai aparecer assim vários links diferentes para você clicar. Tem link para poder agendar atendimento comigo, tem link para fazer parte do grupo de constelação para quem gosta desse assunto, e tem um link lá que vai estar escrito assim, ó, download de documentos. Se você acessa esse link, ele vai te direcionar para o Google Drive. E lá eu sempre coloco muita coisa assim que eu compartilho com todo mundo. Então lá tem livros, lá tem vídeos de outras lives que eu fiz. Quem gosta desses assuntos, lá tem esses vídeos gravados. E lá também eu fiz uma pastinha com atividades. Atividades que eu desenvolvi, atividades que eu peguei de outras pessoas. Mas tudo quando é de outra pessoa tá lá citada a fonte. Então quem quiser, né, aproveitar esse tempo disponível que a gente tem para poder fazer alguma coisa diferente, quiser pegar uma ideia diferente, tem bastante coisa lá. Para download 100% gratuito, não precisa de senha, não precisa de nada. Só que tem que clicar lá no link para acessar o Google Drive. Respondendo o Adriano a respeito dessa questão científica, quem gosta de ler e gosta de ler sobre as teorias na psicologia, dizem, né, as pessoas que hoje em dia a abordagem que a gente conhece como psicologia positiva, ela é como se fosse um aprimoramento da teoria humanista.
Então, desde muito tempo atrás, quando a psicologia iniciou, até onde eu entendo, a nossa preocupação maior seria entender a complexidade humana nos problemas que existiam. Então, até então, a gente sempre esteve focado nos problemas, nas dores, de entender qual era a origem daquele problema, a origem daquela dor. Com o passar dos anos, a profissão foi se desenvolvendo, foi aprimorando e a gente começou a olhar por outros viés. E um desses viés foi buscar, entender e compreender, principalmente, a origem da felicidade. E até onde eu li, até onde eu conheço, isso é uma coisa minha, tá? Eu posso estar errada, talvez eu não tenha conhecimento suficiente, mas eu vou compartilhar o que eu li até então. Essa busca, de compreender a felicidade, compreender como se tornar uma pessoa mais feliz, ela tem ali a raizinha dela lá na abordagem humanista. Para quem não é da psicologia e não tá entendendo nada, gente, a psicologia ela é uma ciência que ela se divide em várias abordagens diferentes. O que significa isso? Significa basicamente que nós, enquanto seres humanos, pensamos diferentes uns dos outros. Então, essas abordagens da psicologia são diferentes formas de se pensar sobre a complexidade humana e diferentes formas de entender aquela pessoa. Então, tem pensadores da psicologia que pensam um assunto de uma forma, tem outras pessoas que pensam o mesmo assunto de outra forma, e cada um olha por um viés diferente. Então, a psicologia ela vai ter essas abordagens. Tanto que se você for, por exemplo, procurar psicólogos lá no Google, você vai achar psicólogo que é Gestalt, você vai achar psicólogo psicanalista, você vai achar psicólogo da TCC, comportamental, que são nomenclaturas que nós psicólogos utilizamos para definir qual é a nossa abordagem de trabalho e definir também por qual viés nós escolhemos olhar para aquela situação. Então, existe uma abordagem, que é um viés da psicologia, que chama-se humanista. E esse viés da psicologia, ele esteve preocupado em compreender qual era a origem da felicidade. A partir disso, se desenvolveu o que hoje na psicologia já é considerado como abordagem terapêutica, a psicologia positiva, que é do curso que eu falei para vocês que eu fiz. Tem uma pessoa que a gente da psicologia positiva chama de Marx. Mas eu vou até dar um Google aqui agora, nesse momento, para mim conseguir responder o Adriano, qual que é o nome certinho da pessoa, que eu já li alguns livros dele. Tem vários livros da Sophia Bauer que são baseados nele, que é um cientista americano que fez algumas pesquisas sobre a felicidade. E se você digitar no Google ou qualquer outro buscador, o nome dele, você vai ver um monte de livros que ele tem. Ele fez vários livros com várias teorias diferentes. Tem um livro dele muito bacana, que é A Experiência da Felicidade, que ele fala bem assim, que uma das coisas que faz com que a pessoa seja mais feliz é buscar essa gratidão. Mas uma das discussões que a gente trouxe aqui também hoje era essa questão da pessoa viver isso no extremo, de achar que ela tem que estar feliz e grata o tempo todo, que é uma coisa que a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não consegue. Eu tô dando um Google aqui, gente, vocês devem estar escutando eu digitar. Deixa eu só pegar o nome dele completo aqui. Aqui no Brasil, a pessoa que eu tenho como referência desse assunto, que foi a pessoa com quem eu estudei, que foi a pessoa com quem eu me formei, que é a pessoa que eu busco como referência, é a Sophia Bauer. Inclusive, eu tenho alguns livros dela. Ela tem uma cartilha muito famosa, que é a cartilha da positividade. Tem vários psicólogos que usam esse material dela para trabalhar. E eu admiro demais ela. Quem segue ela no YouTube ou aqui no Instagram, ela faz muitas lives, ela tem muitos vídeos. No canal do YouTube dela, ela tem muitas meditações sobre
sobre positividade, sobre psicologia positiva, os princípios na psicologia positiva, e eu gosto muito disso. Então, se eu for te indicar, no Brasil, eu vou indicar ela. Mas eu tô prestando atenção aí aqui, por isso que não tá saindo nada, tá? Mas eu vou procurar aqui e vou mandar pra você. Tá, ó, vou parar um pouquinho aí pra mim conseguir prestar atenção aqui e conseguir achar o nome do cara. Eu acredito que esse estudo mais forte, assim, né, da felicidade, e que foi o que movimentou a maioria dos grandes estudiosos da área, foram os estudos dele. Mas tem um livro muito bacana que quem gosta de ler, eu indico muito. Depois, se vocês quiserem, eu até posso deixar lá no link, no Linktree, uma lista com vários livros, com o link de compra também dos livros, que vai ajudar muito vocês. A Carla tá perguntando se é o Deepak. Não é ele, a Carla. Esse cara, gente, ele tem muitos livros, até de flow, de meditação, de como alcançar a felicidade. Ó, Martin Seligman é o nome do cara. Martin Seligman. Agora que na live não tem como eu colocar nenhum livro dele, mas a maioria dos estudos no Brasil são baseados nos estudos desse cara, no Martin Seligman. Tem até um livro dele que é um livro baseado numa pesquisa que ele fez na faculdade de Harvard, estudando os princípios da felicidade dentro dos alunos. Então, ele fez lá uma pesquisa com todos os alunos da universidade, separando, né, um grupo de alunos que eram mais satisfeitos, mais felizes, do outro grupo. E aí, com esse grupo de alunos mais felizes, ele levantou, né, quais seriam os possíveis indícios ou as possíveis questões que faziam com que aquele público fosse mais feliz do que as outras pessoas. E a partir disso ele foi desenvolvendo os estudos dele, e nos livros dele ele dá várias dicas de como que a gente pode seguir esse padrão dessas pessoas para encontrar mais felicidade. Tem um outro livro que eu acho que vale muito a pena, que é um livro que chama Mindset, a Nova Psicologia, que ele vai falar sobre essa questão de ter pensamentos positivos. Mas eu volto a falar tudo aquilo que eu falei a live inteira. Só pensar positivo, gente, não significa ser feliz o tempo todo. Tem sim ter pensamento positivo, a gente precisa mudar esse nosso mindset. Para quem não conhece essa palavra, quem não entende o que é mindset, basicamente seria como se fosse o espaço mental. Mindset. É como se fosse ali, né, o espaço dos nossos pensamentos. Então, se a gente puder mudar a nossa capacidade mental, mudar a nossa possibilidade de pensamentos, trazer para nós pensamentos melhores, é claro que a gente vai ter uma vida melhor. Mas a gente não precisa ser feliz o tempo todo. Esse é o meu recado. Eu imagino que eu consegui transmitir para vocês um pouquinho das reflexões que eu me propus a trazer para hoje. Ó, a Maria Eugênia tá lendo um livro que chama Mindset Fixo e de Crescimento. Gente, depois que surgiu esses termos são muito novos, né? Na minha época de faculdade, que não faz muito tempo, a gente não escutava falar essas palavras, né? Positividade tóxica, psicologia positiva, mindset do sucesso. Não eram termos assim que a gente escutava. É claro que a faculdade não traz para nós tudo. Ela vai trazer o conhecimento principal, e aí depois cabe a cada um de nós buscarmos, né, nos desenvolvermos para a gente ter uma forma melhor de trabalhar. A faculdade ela vai dar uma base, mas cabe a cada um de nós sermos responsáveis por aumentar o nosso conhecimento. Mas tem muito termo novo. A psicologia ela tem se desenvolvido muito, tem se aprimorado cada vez mais. E a gente está precisando, às vezes, acompanhar tanta mudança que tem, né, nesse mundo de terapias, nesse mundo de psicologia, porque a cada novo dia surge um termo novo.
no início do mês passado, eu até fiz uma palestra aqui na Essência, aqui na clínica, sobre um movimento novo também que tá tendo na psicologia, que eu ando lendo bastante sobre isso também, que é carga emocional. Que se vocês comentarem muito aqui, que vocês querem uma live sobre esse assunto, eu trago para vocês com o maior carinho do mundo. Eu até coloquei lá no Linktree, tem lá no download de arquivos, uma planilha que eu montei para a gente perceber se a gente tem carga mental de acúmulo ou não, mas que são muitos termos novos. Então, para quem gosta de ler, quem gosta desse assunto, a gente precisa muito, né, buscar aprimorar o nosso conhecimento cada vez mais. E aí a gente vai conseguindo ter uma vida melhor, certo? Gente, uma gratidão imensa por todos vocês. Eu fico muito, muito, muito feliz com o carinho de vocês. Às vezes eu não tô sempre aqui, tem muita gente que me cobra muito de eu aparecer mais vezes, mas eu tinha muita resistência com câmera, eu tinha muita resistência em fazer lives, mas eu tenho certeza que com o passar dos dias eu também vou buscar melhorar mais a mim mesma para que eu consiga estar mais vezes aqui, transmitindo um pouquinho mais de conhecimento para vocês. E se vocês gostaram desse assunto, gostaram dessa reflexão, não deixem de ir lá no feed, que eu deixei lá, né, um bloquinho com algumas frases tóxicas, com essa positividade tóxica, uma reflexão sobre isso. Então, deem uma olhadinha lá, curte lá o post, que eu também vou ficar muito feliz, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, uma ótima noite e um ótimo descanso. E até a nossa próxima live. Depois vocês mandam por direct se vocês querem que eu traga esse assunto da carga mental, que já tá tudo prontinho. Talvez eu não venha pro Instagram, mas às vezes a gente vai lá pro YouTube, porque lá no YouTube eu consigo mostrar slides para vocês, com mais imagens, com mais coisas, porque carga mental também é um assunto muito bacana. Tá bom, gente? Então vou finalizar por aqui e uma excelente noite para todo mundo. Um beijo.